O exercício 2.8-1 do Kallen, né? Ele diz, né, que uma equação fundamental para um sistema de dois componentes gasosos, né, de espécies químicas diferentes, é dado por essa relação zona aqui, né, que é a relação fundamental, né? E esses gases, eles estão dentro de um cilindro que tem um volume inicial de 10 litros e tem uma parede que divide esse cilindro bem na metade. E tanto no recipiente 1 quanto no recipiente 2 tem um pouco dos dois gases ali misturados. A parede, ela é diatérmica, ou seja, vai ter equilíbrio térmico. Ela é fixa e ela é impermeável. Aí ela é permeável, só que ela só é permeável para o gás de espécie química 1. Então só vai ter fluxo de matéria do gás 1. E bom, aqui eu fiz uma tabelinha com alguns dados que ele dá, né? O N1 no recipiente 1 é meio, o N2 é 0,75, enfim, assim por diante. Bom, como que a gente resolve esse exercício, né? Esse exercício, né, no Kallen, ele está no tópico de fluxo de matéria, né? Então, na situação inicial, esse é o cenário que a gente encontra. Primeira coisa que a gente faz é calcular as equações de estado. Por exemplo, ΔS ΔU é igual a 1 sobre T. Você calcula ela na relação fundamental, essa derivada parcial. Você vai chegar que 1 sobre T é igual a 3 meios de NR sobre U, que de fato é a equação de estado para o gás ideal, certo? Eu não vou fazer todas as contas, porque esse exercício ele tem bastante conta para fazer assim, então eu vou mais fazer o passo a passo do que deveria ser feito. Você tem que calcular a equação de P sobre T, em ΔS ΔV, você encontra que PV é igual a nRT. Então essa equação também, você sabe que essa equação ela é a equação de estado do gás ideal. A outra derivada que você tem que calcular é ΔS ΔN, que é igual a menos μ sobre T. μ é o potencial químico. Então você faz a derivada, você vai chegar nessa expressão. Bom, uma coisa também importante para fazer no começo é calcular as energias internas iniciais em cada recipiente. Então, U1 é igual a N1 vezes R vezes T1. Fazendo a conta, U1 é 375R. Fazendo a mesma coisa por U2, deu 375R. Então, a energia total é de 750 Joule. O que é importante? Porque a energia ela vai ser conservada. Então, a energia total inicial é igual à energia total final. Mas beleza, vamos deixar isso guardado aqui. E agora vamos considerar o sistema quando ele entra na condição de equilíbrio, né? O que acontece quando ele entra na condição de equilíbrio? Eu vou ter que 1 sobre T1 é igual a 1 sobre T2, porque a parede é diatérmica, então vai ter um equilíbrio térmico. Então eu igualo essas duas relações, eu chego nessa seguinte equação, que N1 dividido por U1 é igual a N2 dividido por U2. Agora, a segunda condição de equilíbrio importante é μ1 sobre T1 é igual a μ2 sobre T2, por causa do fluxo de matéria. Continuando, pessoal, a gente chegou nessa equação na primeira condição de equilíbrio, né, que é a condição de equilíbrio térmico. A gente chegou nessa relação 1, que eu vou deixar aqui guardada. Aí, quando a gente faz a condição de equilíbrio de matéria, a gente tem que igualar essas duas equações, né? Como a gente calcula a equação de estado, essa é a equação de estado. Você coloca ela em termos de μ1 e T1, μ2 e T2 e iguala elas, você deve chegar nessa expressão aqui. Um Ln de um valor aqui que tem energia interna, menos Ln de N1 de 1 sobre N1, e a mesma coisa analogamente do outro lado. Bom, a subtração de dois Ln's, né, é como se fosse o Ln da divisão desses dois argumentos, certo? Então foi isso que eu fiz nesse próximo passo aqui. Então chegamos nisso. Então o que a gente faz agora? A gente vai
usar a relação, né, o fato de que N1 sobre o 1 é igual a N2 sobre o 2. Primeiro, né, que dá pra gente tirar o ln dos dois lados, né? Então vamos ter o 1 elevado a 3 sobre 2 vezes z dividido por N1. O que é N1? N1 é N1 mais N2 elevado a 5 sobre 2. Aqui vai ter a mesma coisa, N1 mais N2 dividido por N1 Isso é igual a U2, 3 elevado a 3 sobre 2 vezes V dividido por N 2 mais N2 elevado a 5 sobre 2, né? Aqui vezes N12 mais N22 dividido aqui por N12. Então tem várias coisas que vai dar para cortar, né? O volume aqui, ó, vai cortar. Esse cara esse cara ele tá elevado a 1 e esse aqui tá elevado a 5 sobre 2. 1 menos 5 sobre 2, 1 menos 5 sobre 2 é igual a menos 3 sobre 2. Então já vou adiantar que eu vou apagar aqui, ó. E essa potência aqui vai ficar 3 sobre 2. Esse cara continua aqui. Aí a mesma coisa do outro lado. Esse cara eu apago. E aqui a potência fica 3 sobre 2. Certo? E vou apagar o volume também. Então beleza. Esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui, certo? De acordo com essa relação. Então eu posso cortar eles, eu vou ter que 1 sobre N1 de 1 é igual a 1 sobre N1 de 2. Isso aqui é o que você tinha que chegar. Que disso a gente conclui que N1 é igual a N12. E eu sei que N1 mais N12 é igual a 1,5. Então quanto vale? Se esses caras são iguais e a soma tem que dar 1,5, significa que cada um deles vale 0,75. Ou seja, então a gente encontrou o valor de N11, que é igual a 0,75, o valor de N12, que também é igual a 0,75, certo? Isso era uma das coisas que ele perguntava, né? O valor de N11 na situação de equilíbrio e N12 na situação de equilíbrio. Outras coisas que ele quer saber é a temperatura, a pressão 1 e a pressão 2. Bom, como que a gente vai calcular isso agora, né? Bom, a gente já tinha calculado aqui no começo que a energia interna do sistema na situação inicial é 750 R joules. Então a energia total é igual a 750 R joule. A energia ela vai ser conservada. A energia no estado de equilíbrio é igual à energia no estado inicial. Então, considerando as equações de energia, né, eu tenho que U1 é igual a nRT1, né, e U2 é igual a nRT2. Então, U1 no estado de equilíbrio vai ser o N1, que vai ser 1,5
vezes R vezes o T, a temperatura de equilíbrio. No caso aqui, T1 é igual a T2. Então, vou tirar esses índices. E aqui na energia 2, eu vou ter que U2 é igual ao N2, que é 1,25 vezes R vezes T. E eu sei que o 1 mais o 2 é 750 R joules. Então eu vou substituir o 1 em função de U2. Então eu vou ter que U2 ou melhor, 750 menos U2 é igual a 1,5 RT e U2 é igual a 1,25 RT. Então eu tenho um sistema aqui de equação. Vou substituir a segunda na primeira, então eu vou ter que 750 menos 1,25 RT é igual a 1,5 RT. Então 750 é igual a 1,25 mais 1,5 é 2,75 RT. Então a temperatura é igual a 750 dividido por 2,75 vezes R. Isso implica que a temperatura... Então, esqueci de uma coisa, né? Que é 750 R, né? Que tem um R. Esse R corta. Isso implica que a temperatura é 272,222 Kelvin. Então essa é a temperatura no equilíbrio. Aqui é 72, né? 7272, enfim. Aproximadamente 272,7 Kelvin. E ele pergunta as pressões, né? A gente sabe as equações de estado das pressões, né? A gente calculou aqui, é PV/nRT. Então, PV é igual a nRT. Na situação de equilíbrio, a temperatura é igual. Então, P1 vai ser o V1. P1 vezes V1 é igual a N1 vezes R vezes T. P1 vezes o V1, ele se mantém constante, é 5. O N1 vai ser 1,5 vezes R vezes 272,7. Então, fazendo essa conta, o P1 é igual a 1,5 vezes R vezes 272,7 dividido por 5. Fazendo essa conta, dá que o P1 é igual... Aqui eu estou considerando R como 8,3 joules aproximadamente. Joule por mol por Kelvin, enfim. Dá 679,023 Pascal. Daí, analogamente para a pressão 2, é igual a 1,25 vezes R vezes 272,7 dividido por 5. Isso dá... a pressão 2 é igual... Deu 565,85. Aqui eu não sei se a unidade é Pascal, porque... eu vou ter que analisar aqui, ó, porque o N está em mols. O R, eu usei a constante em joules por Kelvin por mol. A temperatura em Kelvin, né? O número de mol em mol. Então, ó, mol corta com mol, Kelvin com Kelvin, fica joule, mas não pode ficar joule. É que aqui está dividindo por metro, né? Então, joule por metro. Ah, não, eu descobri, é porque 8,314 é a constante ideal dos gases em Pascal
por metro cúbico por mol por Kelvin, certo? Então, essas pressões, na verdade, ficarem P1 é igual a 6,8 vezes 10 a quinta Pascal e a pressão 2 é igual a 5,7 vezes 10 a quinta Pascal, certo? E esse era, revendo aqui as respostas, né? A gente encontrou então os valores do número de mols do gás do tipo 1 na situação de equilíbrio, a temperatura na condição de equilíbrio e as pressões. Foi exatamente o que ele pediu. Bom, então se esse vídeo te ajudou, deixa o like, que é muito importante. Por favor mesmo, deixa o like, que ajuda muito. E se inscreve no canal também, beleza? Que tá sempre tendo conteúdo novo por aí, beleza? Muito obrigado e até mais.